Bom, quando a gente fala em avaliação respiratória, a gente já pensa, né, na avaliação do pulmão, da ausculta pulmonar, né? Mas, na verdade, a avaliação respiratória ela é mais abrangente, ela envolve vários sinais, vários sintomas que o paciente apresenta, por exemplo, na face, tá? Nas mãos, no seu corpo, até mesmo na sua postura, tá? Então, vou apresentar os slides aqui, vocês estão vendo? Sim. Sim. Bom, então, lógico que a gente vai ter que coletar esses dados, né? Às vezes esses dados já são, no caso de hospital, já é coletado, né, pela triagem. Se é numa clínica, não, você mesmo vai ter que perguntar, né? Nome, idade, profissão, escolaridade, estado civil, né? A questão da moléstia atual, pregressa, a história fisiológica do paciente, a alimentação, histórico familiar, os medicamentos que ele toma, os exames complementares, se ele já fez um raio-x, se ele já tem alguma tomografia do tórax, ou um raio-x de tórax, né, porque a avaliação respiratória, os exames de imagem geralmente são do tórax, né, ou das vias aéreas, né, então a gente tem o raio-x dos seios da face, né, para ver se não tem sinusite, rinite, que é o velamento dos seios da face, quando tem muito líquido, muita inflamação nesses seios, fica branco, né, ou no pulmão, então, mas mais para frente a gente vai falar só de raio-x. Bom, vocês lembram que em relação ao exame físico, a gente avalia os sinais vitais do paciente, que a frequência cardíaca normal ela é de 60 a 100 batimentos por minuto. A frequência respiratória no adulto geralmente é até 20, né, em excursões por minuto, de 14 a 20, tem uma variação aí de alguns livros, né, 16 a 20. A frequência respiratória, né, do RN, do lactente da criança, ela é bem maior. Então, quanto menor a criança, maior a frequência respiratória dela normal, tá? E lembrando que se esses valores estiverem alterados, a gente tem bradipneia para valores menores que o normais e a taquipneia para valores acima do normal. Indicando que a bradipneia é uma depressão respiratória e a taquipneia ou o paciente está com dor ou está com dificuldade para esse ar entrar no pulmão, ou dificuldade para entrar, uma doença obstrutiva, ou mesmo dificuldade de fazer as trocas gasosas, né? Pressão arterial normal é 120 por 80, nos idosos ele é um pouquinho maior, lembra que eu falei que eles têm uma resistência vascular periférica mais aumentada, né, pelo próprio envelhecimento, pela perda do colágeno, as veias e os vasos ficam mais duros, né, e com isso aumenta um pouco a pressão. A temperatura também normal é 36 a 37,7, sendo acima de 37,8, 9, sem febre, né. E a hidratação. Então, a gente vai olhar, além dos sinais vitais, a gente vai começar a olhar a hidratação das mucosas. Como que a gente avalia? Então, aqui, ó, nos olhos, né, nessa mucosa, na boca, ó. Como que tem que estar o normal? O normal é brilhante, é com essa aguinha, né, com essa hidratação. Quando o paciente está desidratado, não tem aquela aguinha, não tem aquela lubrificação normal das mucosas, dos olhos, nem da boca, né? Não tem esse aspecto brilhante, rosa, ele fica pálido, ele fica ressecado, tá? Se é uma criança, às vezes a criança até chora, mas não sai lágrima, porque ela está desidratada. Então, você pode estar perguntando para a mãe. Outro sinal de desidratação na criança também é quando a criança fica muito tempo sem fazer xixi ou não faz xixi. Às vezes está 10 horas sem fazer xixi. Então, pode ser sinal de desidratação, tá? Outra coisa que a gente tem que observar é as condições gerais do nosso paciente. Então, será que ele está desnutrido, né? Como que a gente vai avaliar esse estado nutricional? Através do IMC. A gente pega o peso e a altura do paciente, né? Aí a gente divide o peso pela altura ao quadrado. É uma fórmula que você vai saber se o seu IMC está normal, se está sobrepeso ou obesidade, né? Ou até mesmo desnutrido.
O uso de oxigênio também, a gente tem que avaliar. Então, será que esse paciente está usando já uma máscara de oxigênio externa ou um catéter que leve esse oxigênio ao nariz? Né? Às vezes ele faz o uso domiciliar desse oxigênio ou não, está internado no hospital e por isso está fazendo uso dessa máscara. Se ele apresenta tosse, a tosse, ela é um sinal, né? Não muitas vezes ele é um fator de proteção para o nosso organismo. Por quê? Através da tosse, você elimina o quê? As secreções, né? Então, o nosso organismo, quando ele está muito inflamado, ele produz o quê? Secreção. É um fator que o nosso organismo faz para tentar vencer aquela inflamação. Só que o excesso de secreção é prejudicial, porque ela acaba impedindo as trocas. Só um pouquinho. Luciana? Então, o excesso de secreção, ela vai acabar impedindo a troca gasosa. O paciente não vai conseguir respirar muito bem porque está cheio de catarro, né? E a tosse, ela é importante que a tosse seja produtiva. O que é uma tosse produtiva? É a tosse, ela pode ser eficaz ou não eficaz. Como que se avalia se o paciente tem uma tosse eficaz? Se ele consegue expectorar, se ele consegue retirar a secreção do seu pulmão. Mesmo que às vezes ele não consiga cuspir, mas às vezes ele engole, que é o caso da criança. A criança não consegue cuspir. Você nunca viu uma criança de 1 aninho, né? A criança, ela não consegue cuspir, mas ela consegue engolir. Então, às vezes ela tosse e deglute. Então, quando ela deglute, isso é bom porque ela retira a secreção do seu sistema respiratório e vai para o estômago, vai para o intestino, vai ser eliminada através das fezes. Então, é uma forma da criança retirar essa secreção. Agora, quando a criança não tem uma tosse eficaz, ou até o adulto ele não tem uma tosse eficaz, ele fica afogado ali com aquela secreção. Ele fica com o pulmão cheio de líquido. Isso é muito ruim, porque começa a baixar a saturação, né? Saturação de oxigênio. Ele começa a piorar, tá? Então, a tosse, ela tem que ser eficaz, ou seja, a capacidade de você retirar essa secreção do seu brônquio, né, da sua traqueia ali. Mesmo que não consiga deglutir, mesmo que não consiga expelir, né, cuspir, ela pode ser deglutida, não tem problema nenhum, tá bom? Outra coisa, a tosse, ela pode ser seca. Às vezes a pessoa não tem secreção nenhuma no pulmão dela, mas ela tem aquela tosse seca. Ela vai tossir, mas você não tem o barulho da secreção na tosse. Uma tosse seca, que é a tosse de fumante. Não sei se vocês já viram. Podem ir falando, tá, gente? E participando, que é melhor. Ô, prof. A tosse seca é igual... Desculpa. Pode falar, Adriel, depois eu falo. Não, a minha é rapidinho. A tosse seca é a mesma coisa que tosse não eficaz? Não. A tosse seca, ela é diferente. A tosse seca pode ser... Às vezes você acha que ela não é eficaz, mas na verdade não é que ela... É que não é eficaz quando o paciente não tem a capacidade de tossir, não tem a capacidade de expelir. Então, ou ele está muito hipotônico, que ele não tem força de abdômen, porque para a gente tossir, a gente faz contração de abdômen, né? Então, ó, tosse e põe a mão no seu abdômen, você vai perceber que o abdômen contrai. Então, com uma força abdominal forte, você consegue expelir. Às vezes, você tem até força para expelir. Você tem uma tosse eficaz, só que você não tem secreção, então por isso que não está saindo nada. Então tem que diferenciar, tá? Às vezes o paciente não tem secreção, a tosse é por outro problema, tá? Então assim, por que a gente tosse? O ser humano facilmente tem tosse. Porque as vias aéreas, elas são sensíveis, elas são bem inervadas, bem vascularizadas. Então qualquer corpo estranho, qualquer poeira, qualquer ácaro, qualquer foligem do ambiente
que entre na nossa via aérea, ela vai irritar e vai produzir a tosse. Então, a tosse é uma defesa do nosso corpo para, assim, pôr para fora do nosso corpo qualquer substância que irrite. Então, às vezes, você está passando na rua, vem alguém fumando, você inala aquela fumaça do cigarro, aquilo irrita e você tosse, tá? Então, a tosse, ela é não digo que ela é um reflexo, mas ela é um fator protetivo, né, para o nosso corpo. Então, toda pessoa saudável, ela tem que apresentar uma tosse eficaz. Quando não é eficaz? Ou a criança é hipotônica, ou é um idoso muito frágil, que não tem força, muito debilitado, entendeu? Não tem força para tossir. Ou às vezes a pessoa operou, né, fez uma cirurgia de tórax, uma cirurgia de abdômen, tá com um monte de ponto na barriga, dói para tossir. Então, a pessoa não tosse, a gente até ensina ela a fazer uma tosse chamada tosse assistida, que é pôr um travesseiro, segurar, e ela vai fazer vai fazer huff. Ela vai falar assim, você vai ensinar ela a fazer isso aqui. Mas isso vocês vão aprender mais pra frente, né? Tô só adiantando. Chama tosse huff, ou tosse assistida, onde você ensina o paciente a fazer uma expiração forçada, onde vai auxiliar a eliminação de alguma secreção, de alguma coisa que está irritando a traqueia ali do paciente. Então, às vezes, o paciente ele tem até uma tosse eficaz, ele tosse, mas não é produtivo, ou seja, não sai secreção, uma tosse seca. Você pode olhar, você pode ver que só sai ar, puramente ar, tá? Então, a diferença de tosse produtiva ou não é assim. Produtiva sai secreção, seca não tem secreção. E tosse eficaz é que ele consegue tossir, e não eficaz quando ele não consegue, ele não tem força, ele tem dor para tossir, então ele não tosse, entendeu? Que agora ficou mais claro. E a outra pergunta que vocês iam fazer? Tinha mais uma menina que ia perguntar. Hein, gente? Vocês estão me ouvindo? A Lohane Acho que era a Cristiane, não era? Uhum. Tá, depois ela pergunta, então, se ela não tá... A Lohane perguntou no chat que é uma criança hipotônica. O que é uma tosse hipotônica? Não, criança. Ah, tá. É assim, é uma criança que tem pouco tônus muscular. O tônus muscular é um estado de contração muscular semipermanente. Então, assim, quando a gente está parado, vamos lá. Deixa eu olhar aqui no vídeo para ver com vocês. Quando a gente está parado, digamos que eu estou parada, ó. Vou ficar numa posição parada, ó. Estou parada. Mas o meu músculo, ele tem um estado de contração. Ele está contraído, ele não está totalmente flácido, entendeu? Então, o tônus, ele é um estado de contração permanente que o músculo fica mesmo no repouso. Tem pessoas que, devido a uma doença neurológica, né, ou mesmo vamos dizer assim, a pessoa está muito desnutrida, não come proteína, não come carne, então a deficiência é muito grande, ela fica hipotônica, a musculatura dela, ela não fica semi-contraída no repouso, ela fica totalmente flácida. Então, a hipotonia quer dizer uma flacidez. Então, tem crianças, por exemplo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, que elas são bem molinhas, então elas não conseguem sentar, não conseguem segurar a cabeça, já tem idade para sentar, 6 meses, 8 meses, a criança já começa a sentar. E a criança não senta, ela fica só deitada, fica mole. Você pega o bracinho, solta o braço cai. Então, é hipotonia. E hipertonia é um excesso de contração do músculo. Então, por exemplo, quem trabalha no computador, às vezes fica tanto assim que acaba que na hora de relaxar a musculatura não relaxa, fica contraída. Aí você aperta, até dói, porque está tão contraído, a musculatura ficou num estado de contração excessiva. Então é isso, dependendo muitas vezes da nossa postura, da nossa alimentação ou de alguma condição de saúde, nossa musculatura ela pode ficar
ou hipertônica ou hipotônica. Na verdade, a hipotonia mesmo é mais neurológica, é mais devido a, igual ela falou, um bebê prematuro, uma criança com síndrome de Down. Então, a síndrome de Down tem hipotonia de face. Não sei se vocês já repararam, a criança às vezes fica com a boca aberta, né? Parada, fica... Por quê? Porque a contração que deveria ter parado, tem uma contração aqui de masseter, né? Para fixar a mandíbula, não tem, tá? Então, sempre a hipotonia é algo patológico, uma patologia. A hipertonia também. O normal é o músculo ter um tônus adequado, tá bom? Deu para entender? Então, assim, quem tem... Por que eu falei de hipotonia mesmo? Da tosse, né? Então, a pessoa ficou muito tempo acamada, ficou debilitado, ficou 6 meses no hospital, deitado. É lógico que ele vai ter o quê? Uma perda de massa magra, uma perda da atividade muscular, uma perda de força, né? Fraco, fraco, fraco. Então, você pede para ele tossir, ele nem consegue tossir, não tem força de abdômen para tossir. Entendeu? Deu para entender? Vamos lá. Bom, inspeção. Inspeção significa você olhar, inspecionar. Você vai olhar atentamente o paciente. Tem que despir o tórax, não adianta fazer a inspeção com o paciente de roupa, porque vai mascarar ali. O que você vai olhar? Né? Imagina, o padrão respiratório. Lembra que eu falei o tipo de músculo que faz a respiração acontecer é o diafragma, mas muitas vezes a pessoa usa... Ó, eu tô falando com vocês e tô respirando, mas às vezes, imagina se eu estivesse assim. Olha aqui no meu pescoço, usando esternocleido para respirar. Tô usando musculatura acessória para respirar, né? Ou usando aqui... Então, na inspeção, você vai olhar se ele está tendo algum esforço respiratório, ele está respirando com dificuldade. Se o padrão respiratório dele é apical, ou seja, ele respira mais aqui no ápice do pulmão, ou na base do pulmão, aqui embaixo, né? Porque o pulmão, o ápice é em cima e a base é embaixo, né? Ou é misto, ele movimenta as duas partes do corpo, então ele respira igual, aumenta tanto a parte basal quanto a parte apical. Você vai olhar também o tipo de tórax dele, se ele é normolíneo, longilíneo ou brevilíneo. Então, o longilíneo, igual eu, por exemplo, sou magra, sou alta, então, meu tórax, ele é mais longilíneo, né? Brevilíneo seria uma pessoa mais baixa, né, com tórax maior, mais expandido. Então, é um tórax breve, né, curto, e um diâmetro anteroposterior maior. Depois tem figura, tá? Para vocês olharem. Eu coloquei umas figuras, tá? Ele utiliza a musculatura acessória como escaleno, né? Que é esse músculo aqui, que se insere aqui no manúbrio aqui do externo. E aí no processo estiloide aqui. Então, ele usa escaleno, usa intercostais para respirar. Você vê tiragem intercostal? O que é tiragem? A gente tem os músculos intercostais que revestem a costela. Então, entre uma costela e a outra, entre uma grade costal, né, e a outra, a musculatura se movimenta, puxando o ar, tentando trazer o ar para dentro. Então, é sinal de esforço respiratório. Essa chama tiragem intercostal. É a movimentação da musculatura entre as costelas, tá? Tem alguma deformidade de tórax? Porque, assim, imagina que o pulmão está dentro do tórax, né? E a respiração, ela funciona por diferença de pressão, né? O ar entra sempre para o lugar que tem menor pressão. Então, se o diafragma contrai, gera uma pressão negativa dentro do tórax, o ar entra. E na hora que o diafragma relaxa, tem um recuo elástico do pulmão, o ar sai. Então, você imagina que essa pessoa tem uma escoliose ou tem uma cifose torácica.
Será que essas curvaturas não podem afetar um pouco a ventilação no ápice do pulmão ou na base do pulmão? O que vocês acham? Pode prejudicar a mecânica respiratória? Sim. Com certeza, não é? Então, imagina uma pessoa ter uma cifose muito grande, né? Uma corcunda enorme aqui, como nesse terceiro aqui. Então, ele comprime esse ápice do pulmão. Ele vai ter pouca expansibilidade torácica aqui nessa região superior, porque ela está bem comprimida, né? Ou ele tem um tórax muito brevelíneo, muito curto, e um diâmetro anterior-posterior muito aumentado. Então, que é um tórax em barril, né? Que ele é maior assim. Se você puxar uma seta do mamilo até a coluna dorsal aqui, ele é muito maior que o normal, ó. Será que já não foi, muitas vezes, esse daqui já é uma pessoa que tem uma doença respiratória crônica. Já tem uma asma, tem um DPOC. Então, o tórax vai insuflando assim, vai ficando grande, porque tem dificuldade de soltar o gás carbônico, né? Então, uma pessoa que retém muito CO2. Então, sempre que... Agora, vocês não precisam saber exatamente o que é o que, mas você tem que, assim, saber olhar a pessoa e falar, não, essa pessoa pode ter algum problema respiratório. Por quê? Porque, olha só, o peito de pombo aqui, que é o pectus carinatum. Olha o peito de sapateiro, que é o pectus excavatum. Então, algumas deformidades de tórax podem ocorrer devido até a um problema respiratório na infância. Então, a pessoa tem asma na infância, tem bronquite. Então, evolui com uma deformidade do tórax. Por quê? Quando você é criança, seu osso é molinho, né? Cartilagem. Não se consolidou ainda. Então, ele vai se moldar às pressões que estão ali dentro. Vocês têm uma angústia respiratória, você tem que puxar o ar. Se o pulmão faz força para puxar, ele vai acabar tracionando tanto a musculatura quanto o tórax para dentro. E às vezes fica essa escavação aqui, né? Ô, prof, uma dúvida. A senhora falou sobre o padrão respiratório, né? Apical ou basal. Algum desses casos interfere nesse negócio? Tipo, igual quem tem no apical, esse peito Quem de tem um pombo é apical, mais por exemplo, propício? o peito de pombo vai estar mais presente. Ou então o tórax em barril, né? Porque ele puxa o ar para cima, ó, ele tenta puxar aqui, né? Já o basal, ele vai respirar mais no abdômen, porque aqui tá tão difícil de expandir, né? Tá tão fechado, ó, que ele tem que respirar mais na barriga, porque aqui não tá conseguindo ter uma expansão. Entendeu? Ele tá fechado, tem encurtamento, né, de peitoral, tem encurtamento aqui, ó, da parte anterior do pescoço, né? Ele não consegue se alongar, entendeu? Lógico, na fisioterapia, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer sempre ao contrário. Se a pessoa tá assim, você vai alongar peitoral, você vai alongar aqui, você vai alongar aqui, você vai pôr uma bola atrás e fazer o alongamento. Então, vocês vão ter que trabalhar ao contrário do que a pessoa apresenta, né? Mas aqui a gente está só falando de inspeção, de olhar e ver as deformidades, ver as alterações, tá? Nesse momento aqui seria mais vocês olharem. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ele tem um pectus carinatum, né? Que é esse peito de pombo aqui. Por quê? Asma na infância. Então, tinha uma respiração muito apical, uma dificuldade respiratória muito grande, ó. Entre uma costela e a outra, na hora de respirar, fica fundo aqui entre as costelas, sabe? Na inspiração, o diafragma faz uma força tão grande para puxar o ar que ele suga esses músculos para dentro. Esses músculos são hipotônicos. Então, esses músculos aqui, ó, se fosse forte essa musculatura, ela ficaria parada, ela não ia ser sugada junto, certo? Mas como é fraquinha, molinha, o diafragma gera uma pressão negativa aqui dentro e a musculatura é sugada, ó, para dentro das costelas. Então, isso é a tiragem intercostal. O paciente tem tiragem intercostal, tem um pectus carinatum, tem o ombro bem anteriorizado, ó. Tá vendo que tá bem para frente aqui? Você vê que ele tem um pouco de hipotonia, ó. O ombro tá bem caído. A musculatura do braço não é desenvolvida.
E esse aqui já é 1 ano depois da fisioterapia. Então, ó, o fortalecimento de deltoide, fortalecimento de tríceps, de peitoral, ó, fortalecimento do peitoral, como retificou aqui. Ó, fortalecimento do abdômen, para ter uma tosse mais eficaz. Deu para ver a diferença, né? E a senhora sabe o que foi aplicado para Oi? dar o que foi aplicado para dar esse resultado? Ah, esse Qual daqui o eu tipo de peguei de um fisioterapia? artigo. Ele fez fisioterapia, fez 1 ano de fisioterapia, né? Ele fez fisioterapia respiratória, fez também motora, né? Bastante fortalecimento de membros superiores, entendeu? Alongamento, né, da cadeia que está encurtada, que é alongamento desse peitoral, alongamento. Então, esses exercícios, né, de alongamento de cadeia anterior, que é cervical, peitoral, entendeu? E fortalecimento de abdômen, de braço, né? Depois deve ter feito muito exercício de prancha, né? De rotação, né? De quadril não, rotação de tronco, né? Isometria, entendeu? Isometria, tipo assim. Vocês já viram aqueles exercícios de isometria que você tem que, tipo, ficar 30 segundos parado numa prancha? Ou de 4 apoios estendendo o braço, entendeu? Mobilidade de tórax também. Deixa eu ver o meu vídeo aqui. Então, por exemplo, fica de 4 apoios, né? Você vai. E a prancha, vocês sabem, né? Você põe as 2 mãos aqui, encosta, põe as 2 mãos assim, estende as pernas e contrai quadril e tórax, abdômen, fica ali 30 segundos, né? Mobilidade de tórax, você pode trabalhar de gato, né? De 4 apoios assim, põe os cotovelos no tatame e os joelhos, aí você tenta encostar esse cotovelo aqui no chão, e depois gira lá do outro lado, entendeu? Então, vocês vão ver ao longo Mas vocês podem também procurar pela internet. Mobilidade de tórax, mobilidade de ombro, alongamento de trapézio, esternocleido, de tórax, né? Então tem que trabalhar bastante essa musculatura do tórax. Tanto para alongar, mobilizar, quanto para fortalecer. Tá? Uma coisa que eles indicam bastante é a natação, né? Porque a natação tem bastante condicionamento cardiovascular. Então, você tem que trabalhar muita respiração. Na água, né? Você tem que nadar e respirar. Nadar e respirar. Então, fortalece bastante o pulmão. Mas nós, da fisioterapia, a gente trabalha mais exercícios. Não quer dizer que não possa fazer na água. Pode ser feito também a fisioterapia com a hidro, né? Vocês estão vendo aqui? Essa é uma escoliose, tá? Então, aqui estaria a coluna normal, vocês estão vendo a figura? Na coluna normal, as vértebras elas têm que vir retinha, ó. Não pode ter nenhum desvio, nem para a esquerda nem para a direita, certo? Então, aqui a gente está vendo a coluna cervical, que é o pescoço. Aqui a gente está vendo a torácica, né? Que são essas 12 vértebras. E a lombar, essas 5 vértebras últimas aqui. Nesse caso, olha só o que está acontecendo. Tem um desvio lateral da coluna, então uma escoliose, tá? Opa. Consequentemente, vai haver o quê? Um alongamento, né, dessas estruturas e um encurtamento dessas estruturas. Então, na fisioterapia, você vai trabalhar ao contrário. Você tem que alongar esse lado aqui, esse braço, esse lado, né? E fortalecer esse aqui. Basicamente, mas tem várias coisas também de trabalhar. Mobilidade, fortalecimento de quadril, né? A escoliose, nem sempre ela é só em C. Essa daqui é em C. Tem escoliose em S. Em S ela vem aqui um C para cá e um C para lá. Então são 2, é uma cobrinha, tá? Mas no caso, esse aqui é uma escoliose em C. Ó, aqui é a coluna saudável, bem retinha, tá? Aqui uma escoliose aonde? Na região lombar, tá? Aqui é uma escoliose na região torácica.
Como que a gente avalia a escoliose? Primeira coisa, você tem que olhar o nível dos ombros, tá? Um ombro e outro estão no mesmo nível? Passa mentalmente uma régua aqui, ó, de um ombro ao outro. Será que não tem um ombro mais alto que o outro? Passa uma régua aqui no quadril, nas espinhas ilíacas. Será que não tem um quadril mais elevado que o outro, ó? Né? Então, às vezes a pessoa acha que tem uma perna mais curta que a outra. Não é a perna, às vezes é o quadril que está mais alto. Bom, aqui a escoliose torácica, aqui é uma escoliose torácica, tóraco-lombar. Então, ela pegou na metade da coluna torácica para o início da lombar, faz um C, né? E aqui é uma escoliose combinada. Eu tenho uma em S, igual eu falei, ela tem uma curvatura lombar e tem outra curvatura torácica. Então, tudo isso pode alterar a mecânica respiratória, tá? Prejudicar a ventilação pulmonar em algum local, no ápice, na base do pulmão, dependendo da sua localização. Porque ela acaba comprimindo as estruturas quando ela faz a curvatura. Então, sempre do lado do C, ela diminui a expansibilidade do pulmão. Como é que o pulmão vai expandir ali se a coluna vertebral está apertando? Entendeu? Então, sempre pense, por exemplo, aqui, que lado que vai estar mais comprimido? O lado direito do pulmão, o pulmão direito, né? E aqui? O pulmão esquerdo, o ápice do pulmão esquerdo. Certo? Aqui já não vai ter comprometimento pulmonar, porque a parte torácica está alinhada, tá? Ela pode ter outras coisas, né? Pode ter dor no ciático, porque a lombar, o nervo ciático sai da quinta vértebra lombar. Mas em relação à torácica, não, tá tudo bem. Em relação a pulmão, né, no caso. Né? Ok? Outro fator que a gente tem que olhar são as palmas das mãos, né? Os dedos, para ver se não tem algum sinal de cianose do leito ungueal. A cianose das polpas digitais, né, que é aquele roxo que a gente vê nos dedos, significa que o paciente está com a saturação baixa, não está tendo uma boa perfusão de tecidual, né? Então, a gente sabe que o sangue, ele vai ser oxigenado aqui no pulmão, e ele tem que ser levado para todas as partes do nosso corpo. Só que quanto mais distante é do pulmão, mais os vasos vão ficando bem pequenininhos e bem fininhos. E as trocas gasosas vão levar esse oxigênio, né, por meio das hemácias lá para os tecidos mais distantes, é mais difícil. Então, se a pessoa não tem uma boa circulação periférica, vai ficar com esses lábios arroxeados, extremidades de dedos arroxeadas, extremidades dos pés arroxeadas, né? Então, principalmente se o paciente é idoso, ou é diabético, ou tem, às vezes, uma doença reumatológica, né? Doença de Raynaud, que é uma doença reumatológica. Então, ou às vezes algum problema no coração. Tem, às vezes, uma insuficiência cardíaca, tem uma doença pulmonar de base. Então, são sinais que a gente tem que ficar atento. Olhou o paciente, está com as mãos roxas, igual essa senhorinha aqui, está com baqueteamento digital, isso daqui já é um sinal crônico, né? Porque quando a gente tem um desenvolvimento saudável, desde criança, né? Adolescência, os seus dedos vão crescer, certo? O dedo de uma criança é diferente do dedo de um adulto, então há um crescimento. Durante esse crescimento, para que haja um crescimento saudável, é preciso que vá bastante irrigação sanguínea para as pontas dos nossos dedos, né? Quando tem um déficit, né, dessa circulação, seja por uma doença cardíaca ou pulmonar, vai haver uma distorção do ângulo da unha, né, da inserção da unha ali nos nossos dedos. E essa distorção é chamada de baqueteamento digital, tá? As unhas, elas não têm essa angulação normal. Ela fica baqueteada, né? Ela fica com o ângulo aumentado, tá bom? Então, é um sinal que a pessoa tem uma doença crônica no pulmão ou no coração. Aqui uma foto também, né, de um teste que você faz. Quando você faz assim, ó, tem que encostar, né, a unha na outra. Quando não encosta, ou tem sempre
esse afastamento, né, é sinal desse baqueteamento digital. A unha ela vai ficando assim, ó, igual tá nessa imagem, ó. Ela vai ficando redonda, tá? Ela não tem o ângulo normal. Então, esse é sinal de endocardite, cardiopatia, cirrose, abscesso, bronquiectasia, câncer brônquico. Então, são várias doenças que podem levar a esse sinal. Então é comum. Você vai na consulta, o fisioterapeuta que trabalha com pulmão, ele vai olhar o seu tórax, vai olhar os seus dedos, vai olhar a mucosa, né? Ocular, lábio. São esses testes que a gente faz. Outra coisa que a gente avalia também é o batimento da asa do nariz, tá? Quando você respira, normalmente, a gente tem um músculo aqui na asa do nariz. Ele não fica contraindo e relaxando esse músculo, ele fica parado, tá? Mas no caso de uma insuficiência respiratória, no caso que você está tendo um ataque de asma, você está tendo uma angústia respiratória, um COVID também, que dá, né, essa falta de ar, você começa a ter o batimento das asas do nariz. As narinas se dilatam e você começa a fazer esse movimento aqui. Dá para ver? Então, a narina ela começa a bater a asinha para poder ampliar o seu orifício e entrar mais ar. Sinal de dificuldade, né? De dispneia, que a gente chama. Sinal de dispneia, que é uma dificuldade respiratória. Vamos lembrar um pouquinho, então, dos músculos da inspiração. A gente tem os músculos principais. Como eu falei, o principal motor da respiração é o diafragma, né? Que ele vai fazer uma pressão negativa dentro do tórax, né? Então, ele vai aumentar a dimensão da caixa torácica quando ele se contrai. E também elevar as costelas inferiores. E os intercostais externos. Por quê? Os intercostais externos são os músculos que estão entre uma costela e a outra. Quando esses músculos se contraem, ele aumenta a caixa torácica e faz com que amplie, né, esse volume de ar que entra dentro do pulmão. Então, lembra, os músculos principais é o diafragma e o intercostal externo. Então, esses são os que devem realmente se contrair durante a respiração. Apenas esses dois. Tá? Agora, além desses dois, se a pessoa está usando o esternocleido, que eleva o externo, né? O escaleno, que eleva as costelas superiores, o peitoral, que sobe a caixa torácica, ela está usando os músculos acessórios. Esses músculos acessórios, normalmente a gente não usa. A gente só usa para a inspiração forçada. Ou no momento de sofrimento, você está necessitando usar os músculos acessórios, entendeu? Então, se a pessoa está usando esses músculos acessórios, é sinal de angústia respiratória, de dispneia. Todo mundo entendeu isso? Ok, e os músculos da expiração? A gente tem a expiração normal, que é a expiração ela é passiva, então ninguém deveria fazer força para soltar o ar. Se você faz força para soltar o ar, você tem algum problema. Então a gente inspira, a gente fez força, o diafragma inconscientemente, você não fala, não, agora eu vou respirar, tá? Mas quando você inspira, o diafragma se contrai. Quando você expira, é sinal que o diafragma relaxou. Tá? Então, a expiração é um recuo elástico passivo dos pulmões, tá? Do gradil costal e do diafragma. Ok? Mas, às vezes, a pessoa tem que fazer força para expirar, para soltar o ar. Então, ela usa o quê? Ela usa o abdominal, né? Porque o abdominal vai puxar as costelas para baixo, vai comprimir o conteúdo abdominal e empurrar o diafragma para cima. Que é o caso da tosse, né? Que a contração rápida ali do abdômen auxilia a tosse, né? Quadrado lombar, né? Os intercostais internos também, que puxam as costelas para baixo. Então, às vezes, você vai utilizar
esses intercostais internos para soltar o ar quando você não está conseguindo soltar o ar normalmente, tá? No caso de alguma doença obstrutiva. Obstrutiva quer dizer que obstrui, que impede, né, a saída do ar, ou por alguma coisa que está, vamos dizer assim, diminuindo o calibre, né, dos brônquios, dos bronquíolos, então passava a quantidade de ar assim, passava fácil, agora está assim, está difícil de passar. Então, a musculatura vai tentar ajudar. Então, é importante a gente, como fisioterapeuta, a gente olhar o paciente. Será que ele está usando o abdominal na expiração, para forçar a expiração? Será que ele está usando o esternocleido para forçar a inspiração? Que músculo que ele está usando para respirar? Então, isso na expressão a gente vai olhar, tá bom? A gente pode tanto olhar quanto palpar essa musculatura, tá? Palpar e perceber se tem uma hipertonia, se tem uma hipotonia, certo? Aqui essa figura também, gente, da mesma forma que eu falei, na figura A, o diafragma se contrai, né? Durante a inspiração, o ar entra nos pulmões por diferença de pressão, né? E a cavidade torácica se expande, por causa que os músculos intercostais externos se contraem. Na expiração, o diafragma relaxa, né? E os músculos intercostais externos se relaxam. Então, a cavidade torácica se contrai e o ar vai para a diferença de pressão, que está maior lá fora, ele solta, tá bom? Aqui os tipos de padrão respiratório mais predominantes em homens e mulheres. Geralmente o homem é mais abdominal e a mulher é mais torácico, tá? Mas também não é difícil encontrar mulheres que respiram mais com o abdominal, homens que respiram mais com a parte superior do tórax, tá? Isso é muito relativo. Então, padrão respiratório, todo mundo tem um. O que a gente tem que é patológico não é o padrão, e sim o uso de musculatura acessória, o uso excessivo de alguns músculos para respirar. Os padrões respiratórios que são normais, assim, normal é 1 segundo você inspira e 2 segundos você expira. Então, isso seria o normal. Então, inspira. Então, 1 segundo você inspira, 2 você expira. Então, 1 para 2. Quando essa proporção ela é alterada, aí vem alguns padrões patológicos, tá? Então, por exemplo, essa respiração de Cheyne-Stokes é uma respiração bem complicada de pacientes que geralmente estão internados, estão em sofrimento. Ela tem uma respiração com dispneia, tem uma apneia e depois a respiração volta. Então, seria mais ou menos assim, né? Ela inspira. Então, o paciente para de respirar no meio. Ele tem uma apneia, e aí depois ele retoma a respiração, tá? Respiração de Biot, Kussmaul ou suspirosa, são respirações também alteradas, onde há movimentações respiratórias aleatórias. Então, o paciente inspira bem suave, depois ele faz uma inspiração muito forte, depois suave de novo, depois forte, forte e suave de novo, tá? Então, são exemplos de respirações, padrões respiratórios patológicos, tá bom? Bom, vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão acompanhando? Sim, prof. Tá. Então, assim, palpação. A gente vai palpar a musculatura. Musculatura esternocleido, vocês vão palpar, né? Vão palpar escalenos, vão palpar os paravertebrais, trapézio superior. O trapézio tem 3 partes: superior, vai ali no pescoço, né, atrás do pescoço. Trapézios médios, que é na altura das escápulas, e trapézios inferiores, que é o final da escápula ali com a coluna vertebral. Então, vai palpar essa região. Vai palpar a musculatura peitoral, tá? Que é essa musculatura aqui, que é do úmero até as costelas e o próprio externo. Vai palpar a região abdominal,
Vai palpar o tórax para ver a expansibilidade do tórax. Então, vai colocar as mãos espalmadas ali contra o tórax, né? Os polegares vão estar próximos às vértebras e os dedos vão estar próximos às costelas. Vai pedir para o paciente inspirar, para ver se tem essa movimentação de caixa torácica ou não, se está restrito ali, se essa caixa torácica não expande, né? Para ver se tem uma expansibilidade boa, porque o normal é uns 2 a 3 centímetros de mudança de uma inspiração para uma expiração, tá? E depois vai fazer a ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar é quando você põe o estetoscópio, né? Coloca as olivas aqui no ouvido, né? E a campânula, que é aquele redondinho, vai colocar sobre o tórax do paciente, bilateralmente, comparando direito com esquerdo, sempre na mesma altura, para identificar os ruídos vindos da região pulmonar. Então, durante a nossa inspiração e expiração, ocorre uma ventilação pulmonar. E esse barulho do vento, do ar passando ali na traqueia, nos brônquios, a gente pode escutar através da ausculta pulmonar. Lógico que o barulho ele é diferente. Se você for comparar o ápice do pulmão para a base, é diferente. Onde vocês acham que ventila mais? No ápice ou na base? Na base? Não, geralmente é no ápice, né? Que o ápice está mais próximo do nariz. O ar chega mais rápido. Para a base, ele tem que ir lá para o fundo aqui, lá atrás, nas costas, né? Lá no fundo do pulmão. Então, se o paciente tem algum problema, já vai diminuir lá no fundo do pulmão. Esse ar não vai chegar, né? Entenderam? E será que ventila melhor do lado direito ou esquerdo? Bom, isso depende se o paciente tem alguma escoliose, ele tem algum comprometimento, às vezes se a pneumonia está só do lado direito, é só do lado direito que não vai conseguir ouvir o barulho, vai estar diminuído, né? Então, assim, vocês têm que comparar, porque às vezes pode ser por causa de uma escoliose, ou pode ser por causa de uma cirurgia, né, que foi operado de um lado, então aqui tá doendo, ele não consegue expandir aqui, respirar direito aqui, porque ele tem medo de doer, então ele restringe, né, a respiração desse lado, tá ventilando mais o outro. Então tudo isso pode ser, né, mas em geral, em todos os seres humanos, a gente respira, a maioria, né, respira mais fácil que chegue ar nos ápices, né, que são as regiões mais próximas aqui, onde o ar inicia a sua entrada. E no fundo do pulmão, lógico, normalmente ele é menos ventilado, mas uma pessoa doente é muito pior, certo? E às vezes ele pode até estar menos ventilado, mas você não está precisando de tanto ar, você está parado, você está em repouso. Agora começa a correr, faz uma corrida para você ver. Aí você vai começar a ir ar para o seu organismo, vai começar a puxar o ar, vai gerar uma pressão maior para que esse ar vá para toda parte do seu pulmão, lado direito, esquerdo, embaixo, em cima, porque está necessitando desse oxigênio pelos músculos, entendeu? O murmúrio vesicular é o nome chamado, né, desse barulho que a gente ouve da entrada e da saída do ar nos pulmões, tá chamado de murmúrio, né? Ele pode ser brônquico vesicular ou brônquio vesicular. Então, assim, depende da localidade que você vai escutar ele, tá? Então, assim, existe um barulho normal da entrada e da saída do ar do nosso pulmão. Esse barulho pode estar diminuído se tiver o quê? O que vocês acham que pode impedir a gente ouvir a entrada e a saída do ar do pulmão? Secreção. Hã? Secreção? Não entendi, fala mais alto. Secreção. Isso, secreção, líquido, tumor, até né? Qualquer coisa que esteja entre a interface. Então, entre você, o pulmão, se tiver alguma coisa ali, vai estar bloqueando. É a mesma coisa. Tá tendo um barulho ali na cozinha.
Se a porta estiver fechada, eu vou ouvir abafado. Se a porta estiver aberta, eu vou ouvir melhor, certo? Então, se tiver, por exemplo, líquido, vai estar diminuído. Não vou conseguir ouvir, né? Que o líquido vai estar abafando. Se tiver um tumor também, que é sólido, né? Vai estar impedindo esse pulmão também de se expandir, que o pulmão, ele invade, ele comprime, né? Então, não vai estar ventilando tanto, vai estar abafado também, tá? Uma atelectasia, que é quando o pulmão, ele se colapsa, tipo, porque o pulmão, ele é igual uma bexiga, né? Ele entra ar, ele infla. Ele solta o ar, ele murcha. Então, são várias bexiguinhas lá, os alvéolos pulmonares, né? Caixinhos de uva ali. Então, entrou o ar, as uvinhas ficam cheias, as bexiguinhas ficam cheias. Soltou o ar, ela murcha. Então, a atelectasia é quando o pulmão se colapsa, endurece. Ele não expande mais, não tem mais elasticidade. Então, vai estar o barulho aumentado ou vai estar reduzido? Vai estar reduzido, né? Porque as bexiguinhas não vão encher e não vai ter esse movimento. Vai estar duro, vai ter pouca troca de ar ali, pouco ar movimentando ali dentro, tá? E tem situações também que o ar pode estar aumentado, tá? Aí eu vou falar daqui a pouco. Bom, então na ausculta, o que você tem que fazer? Sempre comparar os dois lados da mesma pessoa, né? Compara o ápice do pulmão, porque aqui é o ápice, né? Ápice do pulmão direito com o ápice do pulmão esquerdo. Compara se o barulho tá igual, ou se aqui tá muito alto e aqui tá pouco. Aqui você não escuta nada e aqui você escuta, para vocês poderem ver, anotar no prontuário onde que o murmúrio está presente, onde que ele está diminuído, né? E sempre observar essa relação, ins e es. Sempre observar o barulho que faz na ins e o barulho que faz na es. O murmúrio brônquico, ele é avaliado aqui, ó, no pescoço, porque os brônquios estão aqui, tá? Desceu aqui para o pulmão, já ele é broncovesicular. E atrás, no tórax, ele é vesicular, tá bom? Então, brônquico, murmúrio brônquico, é o barulho que o ar faz quando entra e sai dos brônquios até a traqueia, tá? Broncovesicular é o barulho que ele faz nas árvores brônquicas, que é o início ali das ramificações do pulmão. E o murmúrio vesicular é o murmúrio que ele faz lá na base do pulmão, que é onde não tem brônquio, só tem as ramificações, né? Não tem nenhum calibre maior, são as ramificações ali dos alvéolos pulmonares. Procurar, além desse que é esse barulho que a gente ouve, procurar por roncos, por sibilos e por estertores, que são os 3 principais ruídos adventícios. Então, quando tem algum problema, nosso pulmão começa a chiar, começa a roncar, tá? O ronco, ele parece com um ronco mesmo. Quando a gente dorme, né, às vezes a pessoa dorme de boca aberta, faz aquele barulho, né? Então, é esse barulho de ronco. Esse ronco quer dizer que tem secreção. É o barulho que o ar faz quando passa em meio a um líquido. Sempre que o ar passa em meio a um líquido, você ouve, é o ronco, sinal de secreção. Sibilo é um uivo. Sabe aquele lobo uivando? Ou então, às vezes é um chiado também. Às vezes a pessoa fala e faz é um sibilo. É um barulho que significa o quê? Que o ar está passando na via aérea estreita. Sempre que o ar passa e a via aérea está bem comprimida, bem apertada, né? Geralmente é asma, né? Que ocorre isso daí. Ele faz um barulho de aperto, né? Que está passando com dificuldade ali. Então é um sibilo, é aquele.
Ok? E o estertor, parece que você pega um papel manteiga, um papel alumínio e fazer uma crepitação. Parece que tem bolinha estourando, tá? Também é um barulho que significa alguma doença pleural, pneumonias, atrito pleural, alguma coisa assim. Então, são outras doenças, tá? Situações em que esse murmúrio vesicular pode estar reduzido. Murmúrio vesicular, gente, é o barulho fisiológico, tá? Os barulhos patológicos são os ruídos adventícios. Vocês entenderam a diferença entre murmúrio brônquico, broncovesicular e vesicular? São os ruídos fisiológicos. Toda pessoa apresenta esses ruídos, ok? Agora, ruídos adventícios são ruídos patológicos, são ruídos que não deveriam estar ali, e eles indicam alguma doença. Como eu falei, o ronco geralmente é secreção, sibilo geralmente é estreitamento de via aérea, estertor geralmente é sinal de inflamação, tá bom? Então, é diferente. Situações onde o murmúrio vesicular é reduzido. Então, pessoas que você vai escutar o pulmão, você não vai conseguir ouvir o barulho direito. Então, obesidade. Se a pessoa é muito obesa, ela vai ter muita gordura. Quando você expor a campânula ali do estetoscópio, pedir para ela respirar, você não vai ouvir direito. Vai estar bem baixinho o barulho. Por quê? Por causa da gordura. A gordura, além de ser um isolante térmico, ela é uma camada que vai estar entre o seu ouvido e o pulmão do paciente. Então, ela vai abafar o ruído e você não vai conseguir escutar direito. Então, você tem que ter muito treinamento para você conseguir avaliar. Outra pessoa, halterofilista. Às vezes a pessoa tem excesso de musculatura, tem uma musculatura mais hipertrofiada no tórax. Então, também é normal, você não vai conseguir ouvir um ruído, um murmúrio vesicular audível, né? Você vai ter dificuldades de ouvir, vai estar bem baixinho. Mas não quer dizer que ele tem alguma doença pulmonar. Quer dizer que essa musculatura está impedindo ou abafando um pouco o som que vem do pulmão dele. Entenderam? Sim. Outras situações que vocês não vão conseguir ouvir o murmúrio. Um enfisema, um broncoespasmo. Então, assim, às vezes a pessoa não é gorda, não é halterofilista, mas você põe ali, você não ouve nada. Então, algum problema grave tem, porque deveria ouvir, né? Ou tem um enfisema, então a pessoa fumou 40 anos. Já nem tem mais pulmão, né? Já enfisema é quando estoura aqueles alvéolos pulmonares e a pessoa vai ficando sem os cachinhos de uva ali, sem uvinhas, sem a árvore brônquica. Tá toda arrebentada, né? Bem realmente arrebentada o pulmão. Então não tem aonde trocar o ar. O ar entra, mas não tem nem aonde passar para ter troca. Então, enfisema não vai ter um bom ruído. Você não vai ouvir. Vai ter poucos lugares que vai ter passagem de ar, realmente. Trocas gasosas. Broncoespasmo. Às vezes os broncos se contraem, tranca, o ar não passa. A pessoa respira, o ar não chega nos alvéolos. Então, uma asma grave, né? Tem pessoas que podem até morrer por broncoespasmo. Dá um broncoespasmo tão forte que é a mesma coisa de pegar o pescoço e falou isso aqui, a pessoa não consegue respirar. Por quê? Porque o brônquio se fechou. Literalmente, ele teve um espasmo, se contraiu tão forte, não deixa o ar passar. Certo? Então, isso é uma obstrução da via aérea. Crianças, aspirou uma moeda, né? A moeda entupiu lá o brônquio, não vai passar ar, você vai escutar o pulmão, não vai ter nada, nem ruído, tá? E também pode ter edema pleural ou atelectasia, que são situações, igual eu falei, que o pulmão se colapsa e também não tem esse barulho. Não tem esse barulho, a gente não consegue identificar, tá bom? Para a gente anotar o local que a gente, digamos que a gente viu que aqui, nesse lado aqui,
não tem passagem de ar, não tem nada passando. Já desse lado está tudo bem. Como que você vai anotar isso no prontuário para todos os profissionais de saúde que lerem, saberem exatamente o local? O médico vai lá escutar nesse local. A enfermeira também. A gente tem umas linhas de referência para poder saber a localização do pulmão, certo? Então, na parte anterior do tórax, a gente tem a linha média external, que seria cortando aqui o externo ao meio, entre duas faces, né, a direita e a esquerda. A gente tem a linha média clavicular, linha hemiclavicular, que corta a clavícula também em duas partes iguais. Então, essas duas linhas de referência, elas servem para localizar, né, a região do tórax que você identificou alguma alteração. Então, digamos que você identificou que na região supramamilar, ao nível da linha hemiclavicular direita, do tórax direito, tem um ronco. Tá? Então, é uma forma de você identificar a localização. Aqui, ó, essa terceira linha seria a linha axilar anterior. Tem 3 linhas axilares. A anterior, que é essa que está na frente, passa na frente da axila. A média, que passa no meio do hemitórax, da axila. E a posterior, que é na face posterior aqui da axila. Então, digamos que você escutou. Na linha média axilar, acima do mamilo ou abaixo do mamilo, algum ronco, algum sibilo. Então, são linhas de referência, tá? E na parte posterior do tórax tem 2 linhas. A linha vertebral, que fica em cima das vértebras, e a linha escapular, que divide a escápula em 2 partes iguais também, tá? Bem no meio aqui. Também são as linhas de referência, para a gente poder fazer a ausculta pulmonar. Lembrando que a gente tem 2 pulmões, né? O pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo tem apenas 2. Por quê? Porque do lado esquerdo tem o coração, que preenche um espaço aqui. Então, o lado esquerdo, apenas 2 lobos. O lobo superior esquerdo e o inferior esquerdo. Então, na parte anterior, praticamente é o lobo superior que você vai escutar. Na parte posterior, do lado esquerdo, você tem o ápice do pulmão, né, lá em cima, você consegue escutar ainda o lobo superior, e de 1/3 aqui para baixo, né, é totalmente o lobo inferior que você está escutando, quando você põe o estetoscópio aqui nessa região. Já do lado direito são 3 lobos, então a gente tem o ápice pulmonar, que é em cima da clavícula, o lobo superior direito, né, em cima e abaixo, até a metade ali. Na região aqui do mamilo, tanto parte próxima à linha external, lobo médio. E lá na parte posterior, nas costas, que você vai escutar o lobo inferior direito do pulmão, tá? Então, digamos que você analisou, você escutou e você viu que no lobo inferior direito tem roncos. Então, é uma forma de você localizar, tá? Quando o paciente eleva o braço, e a gente tem a linha axilar média, né? A gente tem a linha axilar anterior e a gente tem a linha axilar posterior. Então, quando você escuta na região da linha axilar posterior, você está escutando o lobo inferior direito, tá? Na linha axilar média, a parte superior é o lobo superior. E na parte inferior é o lobo inferior. E na linha axilar anterior, que seria essa parte aqui, no ápice aqui você está escutando o lobo superior direito. E na base você está auscultando o lobo médio e não o inferior, tá? Por causa dessa diferença, que o pulmão direito ele tem 3 lobos. Essas
essas partes anatômicas aqui, é importante vocês saberem, porque na hora que vocês colocarem o estetoscópio, vocês não ficarem na dúvida, será que esse ronco está no pulmão direito, está no lobo inferior, no lobo médio, no lobo esquerdo, direito, tá? É uma forma de você localizar. Porque, geralmente, a pneumonia, ela é um floco de algodão numa imagem, ela é um foquinho, assim, um floquinho. Então, tem que saber se essa pneumonia está aqui lobo, direito, esquerdo, superior, inferior, médio, né? E os locais para a gente fazer a verificação do frame tóraco vocal. O que é frame tóraco vocal? Às vezes a gente, né, pede para o paciente falar 33. Quando esse som 33 passa na nossa corda vocal, ele vibra. E esse ar que passa ali, vibra as cordas vocais, ele repercute no pulmão e ele vai ser ouvido pelo estetoscópio. Então, você pode colocar a campânula do estetoscópio nessas linhas, linha 1, esses pontos, né, digo, 1, 2, e você vai pedir para o paciente falar 33. E esse som tem que ser bem audível, né? Ele tem que passar e tem que ser sentido, a gente chama de frêmito, que é essa vibração do ar que passa, tem que passar pelo pulmão. Se não passa, algum problema tem. Ou tem muito líquido, muita secreção, alguma coisa está abafando, impedindo esse ar de passar com facilidade, esse som. Tá? Então, na parte anterior do tórax, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Na parte posterior, são 4 pontos. Tá? A percussão. A percussão é outro tipo de avaliação. Você vai colocar os seus dedos sobre o tórax do paciente. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Vocês vão colocar os seus dedos, eu vou até mostrar o meu dedo aqui. Terceiro dedo aqui, tá? E com o seu dedo indicador, pode ser junto, né? Dedo, você vai fazer uma curva. E você vai fazer isso aqui, ó. Se você faz isso na madeira, você tem um som maciço. Se você faz isso num tambor, você tem um som timpânico, tá? Então, mesma coisa o nosso pulmão. Se eu fizer isso no meu pulmão, ó, eu vou pegar, nunca pode ser em cima de um osso, tem que ser entre uma costela e a outra. Tá, então, aqui tem uma costela, aqui tem a outra. Aqui, ó. Coloquei meu dedo, terceiro dedo entre duas costelas e vou percutir. Isso é uma percussão, tá? É a mesma coisa, serve para ver o barulho que faz através da passagem do ar, né, do som, através daquele tecido. Então, é uma forma de você verificar se tem algum problema no pulmão. Então, por exemplo, se tiver uma pneumonia, um derrame pleural, um tumor, alguma coisa sólida ali, condensada, ele vai ter um barulho mais fechado, como se você batesse numa madeira, num móvel. Depois vocês batem numa madeira, bate no pulmão de vocês, para vocês sentirem a diferença, né? O som normal, ele é um som claro pulmonar. Quando você vai descrever que o som está normal na percussão, você descreve som claro pulmonar na percussão. Se está parecendo uma madeira, duro, né? Aquele som maciço. Então, quando o som está maciço, a gente sabe que tem alguma coisa abafando esse som. Pode ser um líquido ou pode ser um sólido, como eu falei. Pode ser um tumor ou pode ser excesso de catarro, né? Que é líquido ali, aquele secreção, pneumonia. E se tiver um som muito aerado, tipo um tambor, chama de timpanismo. Isso também é ruim, significa que tem pneumotórax ou excesso de ar no pulmão. Como assim excesso de ar? Muitas doenças,
o problema não é inspirar o oxigênio. Algumas doenças do pulmão, o problema é soltar o CO2. Tem doenças tipo DPOC, asma, enfisema, que a pessoa retém muito ar, fica com o pulmão sempre cheio de ar, muito volume, e dificuldade de soltar esse ar. Então, se você percute, o som não é um som claro, ele é um som timpânico. Entenderam? Aí tá a técnica de percussão, paciente sentado, né? Vai posicionar a mão no tórax do paciente, vai percutir sobre o terceiro dedo. Com qual dedo? Dedo indicador e médio. Eu sempre uso os dois juntos, tá? Mesmo que na figura esteja usando só um dos dedos, eu uso os dois porque eu acho que fica mais seguro. Outra coisa, você tem que fazer esse movimento de... Esse é o punho, de flexão e extensão do punho. Soltar o peso assim, ó. Soltar o peso, tá? Quando a gente, naturalmente, a gente faz aula prática, né, gente? E assim, a gente teria, né, as aulas práticas, que a gente iria só fazer essas avaliações práticas, né? Mas, né, como nós estamos na pandemia, a gente tá tendo só as aulas teóricas e as práticas a gente vai repor quando for possível, tá? Então, vocês podem, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é vocês tentarem fazer o que der em casa, né? Algumas, por exemplo, percussão, palpação, né? Ou mesmo pegar vídeos no YouTube. Tem vários vídeos de professores, de alunos de fisioterapia que montam para trabalho, mostrando demonstração de percussão torácica, demonstração de frêmito tóraco vocal. Podem olhar na internet para vocês irem se acostumando a ver isso, né? Que vocês não vejam só hoje aqui comigo, mas que vocês possam dar uma lida, dar uma olhada na literatura aí, nos vídeos, tá? Então, assim, sempre para realizar a percussão, tórax descoberto, né? De preferência com o paciente sentado. Mas também pode ser em pé, mas geralmente está sentado. Você vai percutir sempre de cima para baixo, sempre flexionar o punho, né? E a profundidade do som geralmente é de 4 a 6 centímetros desse som que está profundo, que vai ser percutido ali, de 4 centímetros para dentro do pulmão, tá? Bom, finalizamos essa aula, tá? Tarefinha para vocês. Gostei bastante das atividades que vocês fizeram, né, de avaliação ali do paciente, né, que vocês pegaram um membro da família de vocês para estarem pesquisando, né. Alguns fizeram uma avaliação bem detalhada, por exemplo, avaliaram dor, avaliaram localização da dor, intensidade, irradiação, aquilo que, agravante, né, da dor, atenuantes. Outros fizeram uma coisa meio resumida, tá? Mas todos que fizeram, eu gostei, né? Eu acho que é uma forma de vocês estarem treinando de uma forma, né? Colocando em prática, até para ter uma percepção melhor, né? Do que a gente falou. E agora eu vou pedir para que vocês peguem esse mesmo paciente que vocês fizeram, essa avaliação, e façam a avaliação respiratória. Lógico, com aquilo que vocês têm em casa. Então, a história, né, a queixa principal, a avaliação de dor, Só um pouquinho, Adriel, não vi não. Não tô sabendo, depois você fala. Avaliação da dor, a avaliação da expansibilidade torácica, a avaliação do frêmito, a palpação dos músculos, o padrão respiratório, tudo isso não precisa de estetoscópio, de nada para fazer, só a sua mão e a sua inspeção, o seu toque, tá? Então, tudo que eu falei aqui da avaliação respiratória que vocês conseguirem fazer com o paciente de vocês, podem fazer, e da mesma forma vocês me mandam, vocês podem me mandar o relatóriozinho da percepção também de vocês, como que foi a avaliação e a percepção de vocês, as dificuldades que vocês encontraram, ou se foi tranquilo, como que foi, tá bom? Professora, uma dúvida, mas essa questão da avaliação da dor ou da queixa principal, ainda é sobre aquele mesmo problema que a gente fez na primeira atividade, ou ele vai ter que ter uma outra queixa? Não entendi. Não, pode ser
pode ser do mesmo problema, não tem problema. Às vezes ele não vai ter nenhum problema respiratório, tá? Não tem problema. Entendi, mas aí assim, então a gente não precisa pôr toda a história da outra queixa, da história pregressa, essas coisas assim, ou vai ter que pôr tudo de novo? Não, se vocês, inclusive pode ser no mesmo documento, se for a mesma pessoa, né? Vocês podem pegar aquele lá e só ir complementando para gerar uma avaliação maior. Ah, entendi, então tá bom. Tá bom? Vou parar de gravar aqui, né, que não tem mais necessidade.